Salve galera do xadrez, e vamos aqui, né, continuando rumo aos 2000, jogando partidas rápidas no chess.com, certo? E aqui, cara, já chegamos aos 1000 pontos, né? E simplesmente vamos jogar agora contra um jogador da Bulgária. Inclusive esse jogo foi muito bom, eu achei esse jogo muito instrutivo, né? Vocês vão gostar, é um jogo interessante, onde eu faço um sacrifício lindo ali, certo? Aqui o jogador faz E4, eu faço E5, né, tentando fazer a defesa Petrov, né? Porém o jogador muda aqui, ele tenta fazer um ataque que eu nunca vi. Isso aqui existe, só para deixar claro para vocês, essa dama aqui, existe uma abertura que utiliza essa dama H5 aqui. É meio estranha, mas existe mesmo, porque se você vacilar você acaba se ferrando bastante, né? Por exemplo, vamos supor que você, emocionado, faça isso aqui. Aqui você já perdeu na hora, porque você vai tomar um cheque aqui, vai cair sua torre aqui embaixo, né? Então, evite, né? Sempre observe o que você vai fazer, entendeu? Então nessa posição aqui eu jogo cavalo aqui para proteger o peão central. Preferi fazer dessa forma. Inclusive tem até um lance interessante que muita gente pensa assim, ah, vou jogar cavalo para atacar, porém tá levando cheque aqui, tá caindo toda a posição também. Não tá caindo a posição toda, mas é uma porcaria, né? Eu não sou fã de entregar o peãozinho central ali, não acho que vale a pena. Então, cavalinho C6 aqui, protegendo. O jogador joga bispo C4, fazendo o que aqui? Fazendo a porcaria do pastorzinho, o famoso pastorzinho. E agora, se eu tirar a cavalo aqui atacando, vou atacar a dama dele. Aqui você deve achar que mate na hora, né? Então tem que tomar cuidado. Bom, nessa posição aqui eu fiz o que? Eu fiz G6, protegi a posição, o jogador volta a dama dele ainda tentando botar pressão aqui. E aqui eu simplesmente jogo meu cavalo, não deixo esse pastorzinho entrar. O jogador joga cavalo agora em C3 e agora eu faço meu bispo G7, lendário bispo, certo? Pra mim, de novo, aquilo eu já falei muito nas séries passadas, pra mim esse bispo G7 é a peça mais foda do xadrez. Eu amo esse bispo G7, pra mim é a peça mais incrível do xadrez, de verdade. É o bispo mais da hora, é o bispo mais gostosinho, me fez ganhar milhares de partidas esse bispo aqui. É a minha peça favorita do xadrez, essa é a realidade. Bom, beleza, aqui ele joga peãozinho D3 e aqui simplesmente eu jogo peão D6, né? Então faço aquele simétrico, né? Aquela simetria central aqui, né? E o bispo e o peãozinho aqui é só para proteger o peão central e atacar a ala aqui com o bispo, né? Bom, aqui ele joga bispo G5 e eu faço o que? Cavalo atacando a posição inteira dele aqui. O rei que eu ataca a dama e ainda ataco duplo aqui. Vamos ver o que ele vai fazer? O jogador simplesmente recua a dama dele para proteger, dama D1. Faço pequeno roque e o jogador agora tira cavalo atacando aqui, né? Inclusive eu não posso tirar isso aqui porque tá cravado aqui pelo bispo. Certo? Bom, nessa posição, peãozinho C6 para tirar esse cavalo daqui. Ele toma o cavalo, ele troca os cavalos em F6 e agora eu venho com o bispo e ele troca tudo aqui. Tá tudo certo, a posição tá empatada. Nessa posição ele faz C3 para tirar meu cavalo lá de baixo. Eu recuo meu cavalo. E aqui ele comete o primeiro deslize leve, não é um grande deslize, mas é o primeiro deslize leve, que é a troca do bispo branco dele pelo meu cavalo. Não é muito bom, não era para ele ter feito isso, era para ele ter mantido esse bispo que tava bom. Esse bispo aqui não tava ruim, o meu cavalo também tava bom, porém o bispo dele eu acho que é melhor nessa posição, né? E aqui ele faz essa troca, eu, beleza, aceito aqui e simplesmente eu venho com o peão. Ah, detalhe, por que com o peão e não com o bispo aqui, né? Cara, basicamente o peão aqui abre a coluna aqui pra atacar a ala do rei dele, né? E detalhe, esse peãozinho aqui, com essa tomada aqui, ele vai me dar a força de jogo de invadir o centro aqui, entendeu? Eu posso entrar agora e forçar o centro, porque eu tenho muitos peões centrais aqui que eu posso bater de frente com o centro dele. Então vai me dar uma pequena vantagem nisso aqui, sem falar que eu provavelmente uma hora eu vou liberar esse bispo em algum momento, sei lá, fazendo um peão B6 aqui, jogando bispo aqui, ou jogando bispo aqui para tirar dessa linha de trás e conectar as torres. Então tem muitos lances bons aqui, certo? Só de eu fazer esse peão aqui já me abre muitos leques lá na frente, né? Bom, beleza, aqui ele joga cavalo em F3. E aqui, aquilo que eu falei pra vocês, o avanço central, né? O incômodo central agora, ele vai ter que lidar com esse jogo aqui, que não é fácil, né? Vamos ser sinceros, vai começar a incomodar. Ele simplesmente faz pequeno roque e agora nessa posição, bispo D7, desenvolvendo esse bispo, né, tirando ele da casa inicial e conectando as torres aqui, os princípios da abertura, né, sendo colocada posta, certo? Bom, aqui ele joga dama D2 e eu jogo meu rei em H8. Aí você deve estar se perguntando, nossa, por que rei H8? Qual que é a ideia do rei H8? Cara, quanto mais proteção você dá pro teu rei, melhor. Inclusive aqui as brancas estão com vantagem, viu? Aqui as brancas estão melhor, o computador tá falando aqui que as brancas estão jogando muito melhor aqui nessa posição. Mas, aquilo que eu falo, estamos jogando contra seres humanos e não contra computadores. O computador aqui provavelmente ganharia de mim nessa posição. Mas, por ser um ser humano, a gente joga tranquilamente aqui, certo? Bom, aqui ele joga cavalo dele G5. E aqui, peãozinho.
E aqui eu já não comecei a gostar muito da posição, porque eu senti que o meu rei começou a ficar meio exposto, né, tendo que subir os peões do rock, né, tudo quebrado, meu rei ficou um pouco exposto, eu não gosto disso. E aqui ele volta o cavalo dele, e eu subo meu rei pra proteger os peões, né, porque aqui já tá fraco essa posição, tem que proteger de alguma forma, e simplesmente vou protegendo. E detalhe, muito bom isso aqui, mesmo contra um jogador, eu sempre falo isso, mesmo contra um jogador muito mais fraco que eu vou proteger o meu rei a todo custo. Eu vou jogar de uma forma bem defensiva, esperando o melhor momento. Sempre façam isso com as peças negras, viu? Nunca se esqueçam. As peças negras não foram feitas para você atacar, foram feitas para você segurar o ataque do adversário. Entendeu? E aí, quando o adversário errar, aí você metralha no ataque. Mas tem que esperar o cara errar, tá ligado? Essa é a ideia. Certo? Bom, aqui ele captura o peãozinho central, ele não aceitou. Inclusive, isso aqui é muito importante, viu? Ó, outra lição aqui importante é esse contato no centro aqui. Sempre mantenha isso aqui e só troque quando você tiver vantagem. Se não tem vantagem, você mantém essa estrutura aqui de ataque no centro, certo? Bom, aqui ele toma e agora faça aquele peãozinho central, liberando aqui o meu bispo, liberando tudo aqui, ficou bom pra mim, né? O jogador agora joga torre em E1 e aqui simplesmente eu jogo a minha torre, chamo minha outra torre que tava lá no canto sem fazer nada, né? Pra proteger peão. E olha só como as minhas peças elas estão jogando muito bem. Dama jogando, o rei tá protegendo os peões, o bispo tá entrando agora nas posições e ainda defende. Minhas torres estão aqui fincando tudo. Isso tá muito bom para as peças negras, né? Tá começando a ficar melhor. Bom, aqui ele joga peão, ele sobe esse peão para D4, é um erro também. Porque agora eu subo meu peãozinho ganhando mais espaço na ala dele aqui. E agora tem um lance extremamente interessante, que é o que aqui? Cavalo jogado em E5 aqui, que é muito legal esse lance, né? Porque esse é um lance que ele abre alguns leques para as peças negras. E que leque que abre nessa posição aqui? Cara, aqui abre o sacrifício de uma torre pelo cavalo. Exatamente, cara. Dá para você fazer, é possível sim. Esse sacrifício não é algo louco, né? É algo até, vamos dizer assim, lúcido, dá pra você jogar dessa forma, que foi o que eu fiz. Eu olhei e falei, pô, dá pra fazer um sacrifício aqui, né? Porque esse cavalo, ele é muito poderoso agora. Ele é um cavalo extremamente poderoso. Eu acho que na outra partida eu tava até explicando esses conceitos do cavalo poderoso, né? No caso de peças poderosas em posições poderosas. Esse cavalo aqui ninguém tira ele daqui. Nenhum peão ataca esse cavalo mais. O meu bispo é de casas brancas, tá vendo? E ele tá posicionado numa casa de ataque total, a minha ala. Ao mesmo tempo ele defende a posição dele. E tá protegido por um peão que tá protegido por outro peão. Então esse cavalo é muito poderoso. Muito poderoso. Ele é tão poderoso que vale a pena sim você trocar uma torre por ele. Olha só que bagulho brisante. Porém, aqui eu tenho certeza que muitos jogadores não fariam isso. Muitos jogadores de 1.700 pontos, 1.800 pontos não fariam essa troca aqui da torre pelo cavalo, tenho certeza, entendeu? Eu não, tranquilamente, ó, pensei o que? Olha aqui, ó, pensei que 20 segundos eu pensei, 7 minutos e 47, pensei 20 segundos, aqui, ó, troquei, de boa. E aí você deve estar se perguntando, nossa, mas que rápido você pensou nisso, né? Tipo, como é que você tem essa percepção tão rápida do xadrez assim? Porque provavelmente eu já perdi alguma partida por ter deixado um cavalo dessa forma, poderoso dessa forma. Provavelmente eu tive a oportunidade de sacrificar uma torre pelo cavalo do cara. Eu não fiz isso e eu perdi a partida, entendeu? E aí o cavalo dele deve ter feito algum escarcéu na minha partida e eu acabei me ferrando. E com toda certeza absoluta, por eu ter passado por essa derrota, que deve ter sido muito frustrante, eu aprendi que vale a pena esse sacrifício aqui, essa troca, entendeu? Ó aquilo que eu falo pra vocês, de vocês analisar suas derrotas, entendeu? Porque cada derrota que você tem, teve algum lance ali que você cagou. Que você deixou passar, algum lance que você deixou passar. E eu garanto pra vocês que em algum momento no futuro, vai vir um lance muito parecido com o que fez você perder aquela partida. E aí vem a memória muscular de você não errar de novo, tá ligado? Dessa vez fui tranquilamente, ó, troquei, tá de boa, vamos lá, não troquei, tá suave. Inclusive aqui, para deixar bem claro para vocês, a vantagem é para as peças brancas, sim, o computador aqui me amassaria, né, com duas torres aqui nessa posição, me amassaria, que a vantagem é para as peças brancas. Peças brancas estão com vantagem, sim, para deixar claro, porém, aqui é um jogo de seres humanos, é aquilo que eu falo para vocês. Primeiro, eu não sou profissional, não estou jogando com contra um jogador profissional, entendeu?
talvez no nível profissional dos jogadores de GM, mestres de xadrez, talvez eles realmente ganhariam com as peças brancas aqui tranquilamente. Tranquilamente, entendeu? Um computador também ganharia aqui tranquilamente. Mas é aquilo que eu tô falando. Nós que estamos jogando xadrez hoje somos jogadores amadores, somos jogadores casuais, jogamos por diversão, é um hobby pra gente, entendeu? Então essa posição não é fácil de jogar. É difícil, mano. Até mesmo para um jogador que é mestre, é difícil. Ele vai ganhar. O mestre, o grande mestre, eles vão ganhar. Mas vai ter que pensar muito para ganhar isso aqui. Vai ter muito jogo ainda. Tá ligado? Muito jogo pela frente, cara. Entendeu? E agora imagina só num nível amador. Você tá jogando com um jogador de 1800, 1700. O cara vai ter que pensar muito. E mesmo assim, as chances do jogador amador errar nessa posição é muito grande. Com as peças brancas, o cara errar é muito grande, entendeu? Bom, vamos aí, né? Tomei aqui o peãozinho central. Ele jogou torre pra tentar atacar de alguma forma a minha ala aqui. E agora eu simplesmente jogo a minha dama, ameaçando novamente os ataques. E detalhe, ele não pode tirar a torre pra cá. Por exemplo, se ele tira a torre, cai a dama inteiro, né? Então, ó, tem sempre uma armadilhazinha ou outra que vai ser criada aqui com as peças negras, entendeu? Então isso é, sim, vamos dizer assim, é difícil essa posição, não é tão simples. E outra, estamos com um centro poderoso, um centro muito forte. Olha aqui, vou mostrar aqui pra vocês, olhem isso aqui. Cara, me diz, é fácil entrar na posição das negras aqui? Não é fácil, olha como as brancas estão olhando o tabuleiro. É difícil, cara. Não é simples, essa pressão aqui nesse ponto de F2, o bispo podendo chegar aqui com possíveis ataques, ou o bispo chegando aqui, jogando pra trás aqui. Se imagina esse bispo aqui em H5, fazendo esse rasante aqui, que insano. Entendeu? Não é fácil ganhar isso daqui, é aquilo que eu falo, entende? Um jogador profissional talvez ganharia isso tranquilamente até, mas teria que pensar. Agora imagina um jogador amador, vai ter que pensar demais, neurônio. E outra, é uma partida de 10 minutos. O cara não vai ter tanto tempo pra achar lances brilhantes aqui. É muito pouco tempo para ele jogar uma posição complexa, certo? Bom, aqui G3 é feito nessa posição, um erro, inclusive, não é bom esse lance. Por que esse lance não é bom? Primeiro, você tá dando as casas claras do rock para o meu bispo entrar ali na posição, isso é horrível. O ataque vai ficar mais insano ali, vai ter tomar muito mais cuidado com o meu bispo agora, certo? Bom, aqui eu recuo a minha dama para G5 aqui, e agora simplesmente ele faz um H4 atacando a minha dama, de novo um erro. Isso aqui não é bom, aquilo que eu falo pra vocês, não avancem os peões desesperadamente. Não é bom ficar avançando o peão, ainda mais do rock, não é bom, entende? Bom, nessa posição eu recuo minha dama pra F6 e simplesmente ele faz aqui um F4 aqui totalmente ruim, não foi bom, de novo, né? Por quê? Porque agora ele me deu um peão passado, ele me deu uma outra win condition, né? Ele me deu uma outra condição de vitória. E a condição de vitória é o peão passado, entendeu? Isso aqui incomoda demais, porque vai dar problemas para ele no futuro, certo? Bom, nessa posição aqui eu simplesmente jogo meu bispo em G4 aqui. Ah, e detalhe, eu poderia muito bem ter feito isso aqui também, viu? Não era podre, né? Eu ia ganhar um peão a mais aqui, né? Porém, eu pensei o seguinte, melhor ficar com o peão passado ali de boa, né? Firme, forte, protegido por outro peão, né? Porque aqui, se eu faço esse lance aqui, esse peão aqui ele não tem a proteção de nenhum outro peão, né? Eu teria que usar minhas peças, né, para proteger isso aqui. E eu não queria isso. Então eu queria manter esse peão sólido aqui no centro, com os outros peões, né? E ainda ter a vantagem de futuramente ter um peãozinho passado, uma win condition, né? Bom, nessa posição, bispo G4, e agora ele joga simplesmente A4. E detalhe, ele fez um lance, 2 lances, 3 lances, 4 lances de peões. Por quê? Porque o jogador não sabe o que fazer mais no tabuleiro. Ele tá travado. O jogo ficou tão travado pra ele que ele não sabe o que fazer. Tanto que ele tá jogando só peões, entendeu? Que aí que começou a abrir muitos buracos no jogo dele, né? E acabou complicando muito a posição dele. Se você não sabe o que fazer no tabuleiro, não movimente peões. Essa é uma regra que você tem que seguir. Não movimenta peão à toa. Não sabe que peça movimentar? Mano, a última peça que você tem que movimentar é peão. Porque peão, ele não volta pra trás, mano. Mano, nem que você tenha que fazer torre aqui e depois volta a torre. Faça isso. Mas não fica movimentando o peão. Porque peão ele não consegue voltar. Peão só vai pra frente, entendeu? E aí é embaçado, né? Se você vai peão pra frente, não tem mais volta, velho. Você tá ferrado. Tá ligado? Mas beleza, vamos continuar aqui. Bispo, ainda mais fortalecendo o peão passado. Botando pressão na posição aqui. Bispo F3. O jogador joga novamente peão. Ele fez uns 5 lances de peão aqui. Peão A5. E eu vou melhorando devagarzinho as minhas peças, tá vendo? Dama agora, pegando a casas brancas novamente, entrando aqui na posição, incomodando o nosso adversário, entende? Aqui o jogador joga a torre dele, torre F1,
E aqui é possível até o sacrifício aqui, né? E eu não posso tomar, que senão cai aqui a posição. Tenho que tomar cuidado, né? Mas é possível um sacrifício aqui futuramente, caso eu deixe isso acontecer. Porém, eu não vou deixar isso acontecer. Eu primeiro jogo minha peça nesta posição aqui. E simplesmente a minha dama, ela é muito poderosa. Ele poderia ter feito sacrifício aqui, porém, pega aqui, tá tudo certo aqui a posição. E aqui daria pra jogar tranquilamente com as peças negras aqui. É possível também isso aqui, né? E outra, aqui eu acho que era até o melhor lance pra ele, era o sacrifício mesmo. Coisa que ele não fez. A diferença de experiência, né? De jogo que eu falei pra vocês. O jogador, ao invés de fazer o sacrifício de torre ali, o que ele fez? Ele quis manter a torre. Ele fez torre F2, que é um erro grave, né? Vocês viram a diferença? Eu fui lá tranquilamente e sacrifiquei minha torre pelo cavalo. Aqui ele poderia ter feito a mesma coisa. Sacrifício de torre, pegado o peãozinho, pegado a torre, pegado o peão da win condition, ter feito muitos lances bons aqui. E empatava a posição. Mas não, a falta de experiência do jogador fez com que ele pensasse assim na cabeça dele: eu vou manter a minha torre e tá tudo certo ali. Mantendo a minha torre tá tudo certo. Bom, nessa posição aqui foi um erro, né? Grave, porque aqui era pra ele tomar um checkmate. Eu acabei nem vendo também esse lance. Acabei nem enxergando esse lance aqui. Era um checkmate aqui em H1. Eu acabei tomando o peãozinho aqui. E agora eu vou jogar rápido aqui pra mostrar pra vocês como termina a partida, né? A partida termina assim, dessa forma, basicamente. Ele desistiu, né? Porque ele viu os peões e outro peão chegando aqui. Ele desistiu da partida. Mas ali era pra ter dado checkmate aqui, aqui embaixo, né? O certo aqui era o checkmate aqui nessa posição em H1. E aqui novamente, né, mostrando a diferença de experiência de jogo. Agora vamos dar um exemplo para vocês. Vamos supor que esse jogador aqui da Bulgária, ele perdeu a partida, certo? Gastou o quê? 5 minutos de jogo. Nem gastou 10 minutos da partida, gastou 5 minutos. Vamos supor que esse jogador da Bulgária, logo assim que ele perdeu, ele faz uma análise da partida dele, por conta própria mesmo. Vai lá, passa os lances, aí ele olha o lance e fala: pô, poderia ter jogado melhor aqui, tal. Onde é que foi o ponto decisivo? Tipo, ele ia estar olhando lá no computador a barrinha mostrando pra ele que ele tá melhor. Eu falo: pô, aqui o sacrifício da torre dele pelo cavalo significa que eu tô melhor? Legal, por que aconteceu? E aí vê o que aconteceu ali nos erros que ele cometeu, entendeu? E aí aqui ele ia chegar nessa posição aqui. E vai ver que o computador tá falando, torre captura o bispo. A mesma coisa que eu fiz com o cavalo dele. Na mesma hora, esse jogador nunca mais, provavelmente numa futura partida, iria deixar esse tipo de lance passar. Ele iria novamente fazer o sacrifício. Ele faria o sacrifício. Ele ia pensar assim: nossa, olha só, um lance parecido com aquela partida que eu estudei lá, aquela que eu perdi. Vou fazer o mesmo lance, vou sacrificar minha torre pelo bispo dele ou o cavalo poderoso. Entendeu? Por isso que eu falo pra vocês, tem que analisar suas derrotas, suas próprias derrotas. Eu sei que é legal, né, pegar lá, abrir um livro, ver os jogos do Garry Kasparov, sei lá, de um Karpov da vida, de um Carlsen da vida, do Nakamura. Eu sei que é legal, é muito da hora, os caras é pro player. Os caras ganham muito dinheiro pra serem gênios do xadrez. Os caras são muito bons, jogam xadrez o dia inteiro, eles estudam xadrez o dia inteiro. Eles ganham dinheiros, trolhas de dinheiro. Eles são ricos, só pra deixar claro, os caras são muito ricos. Eles não são pobres, o jogador de xadrez não é pobre, viu? Eu sei que tem uma galera aí que acha que o Magnus Carlsen ganha mais ou menos, que o Caruana ganha pouco, o Wesley So ganha pouco. Muita gente ficou triste com o Nepo Mineatti perdendo o Mundial. Filho, os caras são milionários, os caras têm dinheiro pra caralho, os caras ganham xadrez, ganham muito dinheiro com xadrez, cara. Garanto pra vocês, estão vivendo muito bem, viu? Não é uma derrota que vocês têm que ter dó dos caras, não. Os caras são gênios, mano, entende? Então, assim, eu sei que é legal ver os jogos desses caras. Eu sei que é muito bom. Mas, cara, você quer evoluir no xadrez? É o seu jogo que você tem que olhar, entendeu? É a análise das suas derrotas que você tem que ver. É ali que você vai realmente evoluir no xadrez, vai melhorar, entendeu? Tamo junto aí, agradeço a todo mundo. E dá aquele like pra fortalecer. Espero que tenha aprendido algo nesta partida. E vamos para a próxima partida.